O apóstolo Pedro morreu no ano 65, quando o imperador Nero, ele perseguia os cristãos de uma forma incontrolável, e o imperador Nero, para agradar o povo, ele começou a mandar ele ordenou que os cristãos fossem mortos. E nesse período, o apóstolo Pedro ele foi levado para Roma, ele foi preso, e em Roma, Pedro glorificou a Jesus com a sua morte. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Ele seria crucificado como Jesus foi crucificado, mas a tradição cristã revela, nos conta, que Pedro disse que não era digno de morrer como Jesus morreu. E ele pediu que ele fosse crucificado então de cabeça para baixo, com os pés para cima. Foi deste jeito que Pedro glorificou o Senhor Jesus Cristo. A tradição cristã revela que Pedro tinha 67 anos de idade quando ele foi morto por causa da palavra de Deus. Jerônimo, um dos pais da igreja, escreveu que Pedro, segundo a orientação de muitos irmãos, que pediam para ele fugir, para ele sair de Roma, para ele se esconder, para ele deixar a cidade, escreve Jerônimo que Pedro consentiu e ele iria fugir da cidade de Roma. Mas quando Pedro estava para fugir da cidade de Roma, chegando no portão de Roma, Pedro tem uma visão, isso segundo a tradição, não está escrito na Bíblia. A tradição, Jerônimo escreveu, Pedro no portão da cidade de Roma, ele tem uma visão de Jesus. E Pedro pergunta para o Senhor Jesus, para onde o Senhor Jesus ele estava indo? E Jesus diz a Pedro que estava indo para ser crucificado. Logo então, Pedro entendeu que Jesus estava mandando ele ficar na cidade de Roma e glorificar a ele com a sua morte. E Pedro obedeceu. Não fugiu da cidade de Roma, foi preso na época do imperador Nero e crucificado. E como eu já disse, ele disse que não era digno de morrer como Jesus, como o Senhor havia morrido, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Assim, dessa forma, ele glorificou ao Senhor Jesus.